Mateus, capítulo de número 4. Diz o seguinte: quantos encontraram? Amém? Posso ler? Prega comigo aqui, tangedores. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Normal, natural, né? Chegando então o tentador, Satanás, o diabo, coisa ruim, chegando ele, disse-lhe: se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre um pináculo do templo e disse-lhe: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem ao seu respeito. Eles te sustentarão nas mãos, para que nunca tropeces em pedra alguma. Versículo 7. Replicou-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo o levou a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então ordenou-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que vieram os anjos e o serviram. Aleluia! Aleluias! A obra do Espírito Santo. Antes de mais nada, queria passar, falar, informar e lembrar alguns sobre as figuras bíblicas do Espírito Santo. O Espírito Santo como pessoa única, genuína, poderosa, como a terceira pessoa da Trindade, ele se manifestava, e nós podemos ver algumas figuras bíblicas. Por exemplo, o Espírito é apresentado como um pássaro, uma pomba. João 1,32, enquanto o João Batista estava batizando no Rio Jordão, ele levantou os seus olhos e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ao batizar Jesus quando sai ali do rio, ele disse que viu. Então João deu o seguinte testemunho, João 1,32: eu vi o Espírito descer dos céus como uma pomba e permanecer sobre ele. Esse mesmo pássaro é mostrado também na arca, né? Quando Noé solta esse pássaro para que trouxesse um ramo de oliveira, não é isso? E existiam outros pássaros, Léo, corvo, por exemplo, outros pássaros, só que esse tipo de pássaro, ao ver carniças e imundícias, provavelmente eles não voltariam com o recado, né? Mas o Espírito Santo é apresentado como uma pomba porque é puro, a pureza, a santidade, a mansidão nesse pássaro. Amém? A segunda figura bíblica do Espírito Santo, o Espírito Santo é apresentado também como óleo. Marcos 6,13 diz o seguinte, expulsavam muitos demônios e ungiam muitos doentes com óleo e os curava. Aleluia! O Espírito de Deus está aqui para realizar essa obra. Muitos corações feridos, corações despedaçados, almas
despedaçadas, corações vazios, mas o Espírito Santo é o óleo de Deus que vai curar os nossos corações nessa noite. Ele é o óleo que refrigerará a nossa alma nessa noite. Ele é o óleo da unção que vai nos ungir, que vai nos capacitar, que vai derramar sobre as nossas feridas e sarará. Aleluia! Quantos querem ser curados pelo Espírito Santo de Deus? Quantos querem ser curados pelo Espírito Santo de Deus? Então peça a Ele: Espírito de Deus, vem sobre mim com teu óleo, óleo da unção, óleo de cura, óleo de regeneração, de transformação. Ele quer limpar, Ele quer lavar os nossos corações nessa noite. O óleo representa a presença de Deus no ambiente e na pessoa. Em Êxodo 40, do 9 ao 11, aprendemos que o tabernáculo e os móveis deveriam ser ungidos com azeites. O tabernáculo era a figura de Cristo, e o azeite o azeite era a figura do Espírito ungindo Cristo. E ele disse: o Espírito de Deus está sobre mim, me ungiu. Isaías. O Espírito também é apresentado como água. João 7,38 diz o seguinte, quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu fluirão, transbordarão rios de água viva. Ele é apresentado como água, que purifica, que limpa, que lava, para que também nós possamos transbordar essa água para outras pessoas. Muitas das vezes, pessoas doentes, aflitas, perdidas, chegam perto de nós, e a água do Espírito Santo que está aqui, fluirá, transbordará sobre a vida também de outras pessoas. E como missionários, somos usados para que o rio que está aqui, que está aí, possa fluir, transbordar. Então as pessoas serão saradas, lavadas, por meio da obra do Espírito Santo que está sobre nós. Quantos creem nessa palavra? O Espírito Santo também, ele é apresentado como vento. A nossa irmã Jailma também já leu, João 3,8. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos nascidos do Espírito. Nós somos guiados por Ele. Nós não conseguimos enxergar, mas conseguimos sentir. Nós não conseguimos tocar, mas a gente consegue compreender que Ele está ali. A gente não toca, mas Ele nos toca. A gente não vê, mas Ele está nos vendo. Ele está de olho em nós. Ele está com seus olhos fitos sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o ministério que Ele nos confiou. Nós não conseguimos enxergar, mas Ele consegue nos enxergar. Aleluia. Que o Espírito de Deus possa tocar no seu coração nesta noite, tocar na sua alma, e como o vento possa te soprar, te guiando para onde Ele quiser, te levando para onde Ele quiser. Aleluia. O Espírito também, ele é apresentado como fogo.
Apocalipse 4, 5, fazendo menção de Isaías 11, 14. E do trono saíam relâmpagos e vozes e trovões, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são 7 Espíritos de Deus. Ele também é apresentado como fogo. E como fogo, Ele está aqui para purificar o nosso coração, purificar as nossas iniquidades, purificar os nossos pecados, purificar os nossos lábios. Isaías capítulo 6. Eu vi o Senhor assentado sobre um lado, sobre um trono, e tinha querubins com 6 asas, 2 voavam, 2 cobriam o rosto, 2 os pés, e voavam dizendo um para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Então com Atenaz tirou uma brasa viva do altar e tocou nos meus lábios e me purificou. E eu disse: ai de mim! O Espírito de Deus, como fogo, irá nos purificar, como o ouro é purificado. Nós precisamos ser purificados pelo Espírito de Deus. Nós precisamos ser purificados por Ele. Alguém lembra aí as 5 figuras? Eu devia estar anotando isso aí. Vou repetir, te dar uma oportunidade de você anotar. Primeiro, o Espírito Santo é apresentado como uma pomba. João 1,32. O Espírito é apresentado como óleo. O Espírito é apresentado como água. O Espírito é apresentado como vento. E o Espírito é apresentado como fogo. Não anotou, né? Eu vi que ninguém anotou. Vamos fazer a exposição do texto. Essa foi a introdução. Mateus capítulo número 4. Estamos diante de uma cena maravilhosa, uma cena incrível, onde Jesus, o nosso Salvador, versículo 1: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Olha para o teu irmão e diz assim, ó: os desertos da vida, quem leva não é o diabo, porque o diabo não tem poder, nem autoridade sobre a vida daqueles que entregaram a sua vida a Jesus. Os desertos da vida, repete comigo: os desertos da vida, quem nos leva é o Espírito de Deus. Às vezes associamos, Carla, minha irmã, que as tribulações, os desertos, é o diabo. Só se você não estiver sendo guiado pelo Espírito de Deus. Mas se você é selado, comprado, lavado e remido, quem nos leva lá é Ele, com um propósito. E o deserto, ele faz parte do processo, por causa do propósito. Os desertos, irmão Gabriel, faz parte do processo por causa do se não passarmos pelos processos, não há propósito. É por isso que Deus, Ele nos deixa passar por alguns desertos, por causa do propósito que Ele tem na nossa vida, por causa do propósito que Ele tem no teu casamento, por causa do propósito que Ele tem no teu ministério, por causa do propósito que Ele tem na sua vida. E os desertos irá nos capacitar. Deserto não é lugar de murmurar. Um povo, lá em Êxodo, foi levado aonde? Para alcançar o quê? Uma promessa. E o deserto fazia parte do propósito.
mas por causa das murmurações, reclamações. Aonde? Aonde? Então o Espírito de Deus te trouxe aqui para te lembrar que o deserto não é lugar de murmurar, ainda que doa, ainda que machuque, ainda que você esteja humilhado, ainda que você esteja com as portas todas fechadas, é lugar de você levantar os seus olhos para o monte, de onde virá o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor. Então no deserto, quando você estiver passando, se você por acaso, eu acho que não, que a sua cara está muito feliz, eu só estou vendo um crente alegre, feliz aqui. Posso ouvir um amém? Mas se por acaso você estiver passando por algum deserto na sua vida, por alguma aflição, por alguma tribulação, lembre-se que quem te colocou lá foi quem? Quem? Essa é a obra do Espírito Santo. E a gente só vai, ô irmão Robson, subir para o próximo nível se passarmos pelo deserto. Deserto é lugar de capacitação, de fortalecimento. Deixa eu mostrar, versículo 2. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Jesus foi para o deserto fazer o quê? Ele foi se capacitar, se preparar. Enquanto ele estava no deserto, ele jejuava, ele orava, ele buscava, ele clamava pela face do Senhor. Então deserto é o lugar que o Espírito Santo de Deus vai nos colocar para um tempo de intimidade. Como propriedade do Espírito, somos levados para onde Ele quer. Quantos são propriedades dele aqui? Então, como propriedade dele, Ele vai te levar para onde Ele quiser. Todos aqui já levantaram a mão e o aceitaram. E quando você fez isso, e quando eu fiz isso, nós fomos selados. Efésios 1:13. No qual também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e tendo nele também crido, fostes com o Espírito Santo da promessa. E o selo representa propriedade. Antigamente, quando os reis, eles iam enviar cartas, eles faziam o quê? E aquela carta tinha um destino. E ninguém poderia abrir aquela carta. Aquilo era inviolável. Porque tinha um dono, tinha um selo. O selo representa legitimidade. O selo representa propriedade. Então, quando eu e você foi selado, quando nós fomos selados, Deus está dizendo assim, ó, você é meu agora. Você é minha propriedade. E esse selo é inviolável. Então nós não podemos quebrar a aliança que Jesus Cristo fez conosco na cruz do Calvário. Porque esse selo é inviolável. Aleluia! Na agropecuária lá, né, no Brasil, no mundo, tem as vacas e os bois, né? Eles são o quê? Marcados, né? Com ferro quente, são marcados, e aquela marca representa um nome ou uma marca. Quando eles estão longe do pasto, ninguém pode pegar não, irmão. Quando estão afastados, não pode pegar não, sabe por quê? Porque existe uma marca. Então mesmo que você esteja longe, mesmo distante, Ele nos marcou. Ele nos marcou, Carlos. Nós somos selados por Ele. Então mesmo distante, mesmo longe,
a marca do Espírito Santo, o selo. Aleluia! Como estão entendendo essa palavra, pelo amor de Deus? Nós fomos selados, mesmo cansados, sobrecarregados e distantes. Nós temos uma marca, é inviolável. Ninguém toca, ninguém mexe, ninguém, só Ele. Se Ele quiser deitar numa cama, Ele deita. Se Ele quiser humilhar, Ele humilha. Se Ele quiser machucar, Ele vai machucar. Mas só Ele pode fazer isso. Por quê? Porque fomos. Posso continuar? Deus é bom. Quando minha esposa descobriu que estava grávida de gêmeos, minha esposa é aquela mulher que está ali atrás, é a mulher mais linda desse mundo. Eu sou apaixonado por ela. E ela tinha sonhado que estava grávida de gêmeos. Ela sonhou. E aí pronto, ela sonhou, depois descobriu que estava grávida. E ela sonhou que estava colocando os ovinhos no carro, e ela dizendo: amor, já não cabe aqui 2 ovinhos, mas uma cadeirinha fica apertada e tal e tal. Então Deus já tinha dado esse sonho para ela. E aí quando ela descobriu que estava grávida e tal, a gente teve algumas complicações. Em uma bolsa tinha mais líquido que na outra, e poderia correr o risco de a que tivesse menos, né? Você que é mãe sabe, o bebê sem líquido pudesse morrer. E aí, tangedores. E aí, era algo muito raro, que nem no Luxemburgo lá, eles tratavam disso. Então a gente estava fazendo cerca de 300 quilômetros, estavam saindo do Luxemburgo para ir na França, num hospital especializado, porque era algo muito raro. E aí eles disseram que provavelmente ia perder, até os 2. Porque ia ter que fazer uma pequena cirurgia, eu nunca tinha ouvido falar isso, para separar ali, né, a ligação entre uma bolsa e a outra, para que pudesse ficar individual. E aí nesse processo poderia furar as bolsas e tal e tal. Só que Ele nos leva para onde Ele quiser. Nós somos marcados, nós somos selados. Começamos a orar juntos todos os dias. Clamamos por Ele, chamamos por Ele. E se Ele não quisesse responder, Ele continuaria sendo Deus. Quem sou eu? E todos os dias eu falei: vamos ler um capítulo todos os dias juntos. E quando líamos esse capítulo, eu fazia a exposição desse capítulo para ela. E capítulo por capítulo, versículo por versículo, Deus ia confirmando que Ele estava conosco. E ficamos em paz. Ela nem tanto, né? Porque mãe é que está carregando e tal. Depois do nada foi lá fazer um exame médico. Uau, o que aconteceu? Tá tudo bem aqui, eu não sei o que aconteceu, não é normal. E nós dissemos: glória a Deus. E tá ali as nossas 2 princesas, Ana Laura e Ana Leonor. Mas eu estou falando isso para te lembrar que nós somos marcados e selados. Vou passar para o ponto 2 aqui, gente. Versículo número 2, olha só. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. A obra do Espírito Santo, o tema é a obra do Espírito Santo, amém? Amém, gente? Estou falando sobre a obra do Espírito Santo.
A obra do Espírito Santo é despertar os seus filhos do pecado e sermos despertados a jejuar. Jesus aqui não tinha pecado, não é nada disso, mas Ele que nos dá um exemplo, que precisamos fazer isso. A santidade, preste atenção, você não vai achar isso no Google. A santidade não é só deixar de fazer algumas coisas. A santidade também é um lugar. Nós somos santos por quê? Por quê? Por exemplo, há muitos ímpios amigos, que é um bom esposo, não adultera, não rouba, não mata ninguém, é bonzinho. Então a santidade não é só deixar de fazer algumas coisas. Todos estão me compreendendo? Estou falando tranquilo? Então a santidade não é só deixar de fazer algumas coisas, não é só cumprir os mandamentos. A santidade também é um lugar. Lá em Levítico, na tenda, tabernáculo, existia o lugar santo. Santidade também é no tabernáculo tinha um lugar santo e uma vez por ano o sumo sacerdote deixava de fazer algumas coisas, se preparando, se santificando para entrar onde? Em um lugar. Mas aquele lugar só é santo dos santos porque a arca, que era a representação máxima de Deus, estava lá. E mais, porque quando o sacerdote entrava com o sacrifício, o Espírito de Deus repousava sobre as asas dos querubins. Então a obra do Espírito Santo também é nos despertar, para que eu e você tenhamos essa sensibilidade de santificação. Então a santificação também é um lugar, e o Espírito de Deus quer realizar uma obra em nossos corações e nos levar a esse lugar, onde todos os dias iremos clamar e buscar pela sua presença. Muitas vezes estamos muito atarefados, servimos muito, tocamos muito, fazemos tudo demais, e esquecemos que existe um lugar, que foi falado sexta-feira, é o lugar, o secreto, onde fechamos a porta do nosso quarto, e todos os dias Ele está nos esperando nesse lugar. Não uma vez por semana, uma vez por mês, não é quando apetece, não é quando tiver vontade, não é quando eu tiver menos descansado. Todos os dias. Estamos em falta, porque não estamos mais nos encontrando com Ele nesse lugar. Lá em Gênesis, todos os dias, na viração do dia, em um lugar Ele ia se encontrar. O Espírito de Deus não quer nos encher. O Espírito de Deus não quer apenas nos arrepiar, descer algumas lágrimas nos olhos de vez em quando, não. O Espírito de Deus, Ele quer nos levar a um lugar, e é nesse lugar onde iremos receber orientação, é nesse lugar onde iremos ser fortalecidos, é nesse lugar onde a gente vai se humilhar todos os dias, no Santo dos Santos. E na cruz do Calvário, lá em Levítico, somente o sumo sacerdote entrava, mas o Filho de Deus, na cruz do Calvário, quando disse está consumado, está consumado, ele estava dizendo assim, está pago, está feito.
o véu se rasgou de alto a baixo. Agora nós temos livre acesso para entrar nesse Kadosh. Nós temos livre acesso. Então a obra do Espírito Santo é nos convidar, nos convencer, nos levar a esse lugar. Pedindo, Senhor, me abençoa para que eu abra empresa, que eu empreenda, que eu prospere, para que eu tenha mais tempo. Ser fiel no pouco e sobre o muito. O Espírito de Deus quer nos despertar e nos lembrar que existe um lugar. Esperando neste lugar, todos os dias nos esperando neste lugar, todos os dias esperando no mesmo lugar. É nesse lugar que seremos encorajados, é nesse lugar que seremos curados, é nesse lugar que seremos transformados. Aleluia! Esse lugar de intimidade. Será que você pode glorificar? Será que você pode levantar a sua mão aí, meu irmão? Abrir a sua boca e dizer glória a Deus, aleluia. Existe um lugar. Então essa noite Ele está te lembrando e te esperando. Você tem um encontro marcado com Ele. Você tem um encontro marcado com Ele. E na santificação, o Espírito traz 3 convicções espirituais. Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O homem por si próprio, ele não vai. Então quem vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo é Ele. Por isso que sozinho a gente não vai conseguir. Sozinho não conseguimos. Mas quando você entrar nesse lugar, Ele vai te convencer, abrir os seus olhos, tirar as escamas e te dar um direcionamento. O Espírito Santo, a obra do Espírito Santo, nos ilumina para entendermos a palavra de Deus. Olha que incrível. Olha que incrível. Versículo 3, ó. Então o tentador, aproximando, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Então, ó, o Espírito Santo, ele vai nos iluminar para compreender, para entendermos, para discernirmos se a palavra é de Deus ou não é de Deus. Meu irmão, se o tentador ousou pregar, tentou enganar Jesus, imagina aí você, irmão. Mas o Espírito de Deus está aqui e a sua obra vai iluminar a nossa mente para que a gente possa entender, é de Deus ou não é de Deus? Espera ainda, que confusão é essa aí? Essa palavra aí é bíblica, mas não é de Deus? Como é que pode? O diabo usando passagens bíblicas para tentar enganar Jesus. E o Espírito de Deus, ele tem a
responsabilidade de nos capacitar para que a gente possa compreender se aquilo é ou não é de Deus. Tem muita gente aí ouvindo muitas vozes. Ah, porque Deus me falou isso, Deus me falou aquilo. Cuidado. Cuidado. Ah, porque Deus mandou fazer isso, Deus mandou falar aquilo. Cuidado com as vozes que você anda ouvindo. Se você não está nesse lugar todos os dias, você não está ouvindo. Não é Ele não. Se você não se encontra com Ele lá todos os dias, então cuidado com as vozes que Jesus, iluminado pelo Espírito, entendeu que ali era o tentador. E Jesus sabia que ele era o Filho de Deus. Ele não precisava mostrar nada para ninguém. E nós que somos iluminados por Ele, temos a certeza que também somos filhos dEle. O diabo, ele quis colocar a identidade de Jesus em jogo. Ó, se tu és mesmo Filho de Deus. Ele queria que Jesus tivesse uma ação para provar que era Filho de Deus. Mas quem é Filho de Deus não precisa mostrar nada para ninguém. Não precisa justificar para ninguém. Porque o próprio Espírito Santo irá dar testemunho do nosso coração. Você está entendendo essa palavra, meu irmão? E esse mesmo Espírito Santo que nos ilumina para que a gente possa entender essa palavra, inspirou os profetas. Miqueias 3:8, olha só. Mas quanto a mim, Miqueias falando, graças ao poder do Espírito do Senhor, estou cheio de força e de justiça, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Então o Espírito de Deus inspirou os profetas. E o Espírito de Deus, ele também inspirou as Escrituras. 2 Pedro 1:21. Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana. Eis que te digo. Mas os homens falaram da parte de Deus, inspirados, impelidos, iluminados pelo Espírito Santo. E ele também instruiu o povo dele. Neemias 9:20. Deste o teu bom espírito para instruí-los. Então quem ilumina, quem nos instrui, Jailma, é Ele. Mas para isso é necessário estarmos onde? Onde, gente? Me ajuda, eu estou acabando. Onde? No lugar. Como? Não tem como ser iluminado sem estar nesse lugar. Kadosh, Kadosh. Amém? Verso número 4. Verso do 4 ao 9, melhor dizendo. Olha só a importância da palavra de Deus. Essa mesma palavra que foi inspirada por Ele. Que os profetas pregaram essa palavra, inspirado por Ele. Olha a importância. Olha a importância da palavra de Deus em nossas vidas. Jesus, por meio da palavra, não se curvou diante das propostas. Por isso, quando nós estamos naquele lugar lá, no Santo do Santo, todos os dias, tendo o nosso ato de devoção, todos os dias, no ato de devoção, nós somos iluminados e inspirados por eles. E a palavra de Deus, e quando aplicamos a palavra de Deus em nossa vida, veja o que acontece. Veja o que acontece quando aplicamos a palavra de Deus em nossa vida. Do 4 ao 9, você vai ver ali um debate. Enquanto o tentador citava alguns versos para Jesus, Jesus o repreendia com outros, mostrando para ele que ele era iluminado pelo Espírito de Deus. Então do 4 ao 9 a gente vê essa pequena discussão, essa proposta do diabo. E quando aplicamos a palavra de Deus, veja o que acontece, ó. Salmo 119, 105.
diz o seguinte: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus, ela traz clareza, ela traz luz ao nosso caminho, ela traz luz aos nossos olhos, e nós não andamos em trevas. Por quê? Porque a palavra de Deus ilumina os nossos passos. O salmista disse isso. Então olha a importância da palavra de Deus. Todo homem, toda mulher que tem esse ato de devoção todos os dias naquele lugar, fazendo o uso desta palavra, não anda em trevas. Você consegue ver os passos do homem que é apaixonado, amante dessa palavra. Pelos seus passos você consegue ver clareza. Não há confusão, não, tem clareza. Cada passo que esse homem, esta mulher dá, tem clareza. Seu caminho é iluminado. Por quê? Porque quem faz isso é a palavra de Deus. Quando aplicamos a palavra de Deus na nossa vida, veja o que acontece: nos faz prosperar. A verdadeira prosperidade está na palavra de Deus. Tem muita gente achando que prosperidade é um part-time a mais. Não estou criticando ninguém, amém? Eu já vivi aqui, não é isso que eu estou falando. Entenda, coloque a mão nas minhas palavras. Não é umas horinhas a mais, não. A verdadeira prosperidade está na palavra de Deus. Quer ver? O salmista disse assim, número 1, verso 3: pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, o qual dá o seu fruto no seu tempo certo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Ele está dizendo assim, ó: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, porém medita, onde? Na sua, de dia e de noite, não é de vez em quando, uma vez por mês, bem-aventurado o homem que porém medita na sua lei, na sua palavra, na sua ordenância, de dia e será, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, o qual dá o seu fruto no seu tempo certo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer, é a palavra de Deus que vai nos fazer prosperar. Quantos creem nisso? A palavra também nos liberta. João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade. Então quem nos liberta é a palavra. Olha a importância da palavra de Deus em nossa vida. Está entendendo ou não? É por isso que há mais de 2000 anos essa palavra é atacada. Tentam disturbar, mas o Espírito que nos ilumina não vai deixar. Porque essa palavra aqui é muito importante para todo homem, para o pecador, para todos os filhos. João capítulo 1 disse: no princípio era o verbo, a palavra, e estava com Deus, e era Deus, e tudo foi feito por Ele, e sem Ele, sem a palavra, sem o verbo, nada teria sido feito. No 14 diz: e a palavra e o verbo se fez e habitou entre nós. Olha a importância da palavra de Deus em nossa vida. Então é por isso que muitos de nós estamos perdidos, em trevas, sem direcionamento, aprisionados. Por quê? Porque falta a palavra de Deus em nossa vida. Mas eu não sei, eu não compreendo. Ele vai te iluminar. Estou quase acabando já. Olha a importância da palavra de Deus em nossa vida. A palavra de Deus em nossa vida incendeia a palavra de Deus em nossas vidas incendeia os nossos
Lucas 24, 32. 2 discípulos no caminho de Emaús. Você pregou isso. Estavam tristes. Estavam decepcionados. E no caminho de Emaús, um homem os acompanhou nesse caminho e estava pregando a palavra para eles. E eles dizendo, mas você não ouviu? Foi só a gente que viu o que aconteceu aí e tal. Jesus tinha morrido, ok? E eles estavam tristes e tal, e tal, e tal. E olha o que diz aqui, ó. Lucas 24, 32. Perguntaram-se um ao outro. Não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? Um dizendo para o outro assim, ó, ei, enquanto ele estava pregando a palavra, o nosso coração estava sendo. Um dizendo para o outro assim, ó, foi só eu que senti ou tu também sentiu? Enquanto ele lá, aquele homem, estava fazendo a exposição da palavra, a exposição das escrituras, o meu coração estava queimando. O seu tá? O seu coração está queimando aí? A frieza espiritual não é os louvores que vai tirar, é a palavra de Deus que vai incendiar o nosso coração. Então, enquanto a exposição da palavra está sendo feita, eu estou pedindo ao Espírito de Deus para incendiar o seu coração. Você entendeu a importância da palavra de Deus na nossa vida? Sim ou não? Quando aplicamos a palavra de Deus, ela nos traz luz. Quando aplicamos a palavra de Deus, ela nos faz prosperar. Você devia estar anotando para quando você for pregar. Quando aplicamos a palavra de Deus, ela nos liberta. E quando aplicamos a palavra de Deus, ela incendeia o nosso. Olha a importância. Amém? Ó, o Espírito, a obra do Espírito traz poder de Deus para nos capacitar. Lembrando, a temática de hoje é a obra do Espírito de Deus, amém? A obra do Espírito Santo. Então, tudo que foi exposto, tudo que foi dito, tudo que foi ministrado, foi por meio da obra do Espírito Santo de Deus. O Espírito traz poder de Deus para nos capacitar. Não é com o nosso grito, muito menos com técnicas. Somente a presença do Espírito de Deus nos dará autoridade e poder. Verso 10 e 11. Então Jesus lhe ordenou. Eu quero que você coloque a mão na sua cabeça, se você puder. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. O Espírito, a obra do Espírito traz poder de Deus para nos capacitar, para nos dar autoridade. Não é com o nosso grito, não é com a técnica. Não. É a obra do Espírito de Deus que irá expulsar o valentão que está aí, o valentão que atormenta. Mais valente que ele é o nosso general.
Mais valente do que ele é o nosso general. E com uma palavra de autoridade. Tem que ter autoridade. Atos 19, 13 a 15. Dois folgados tentaram expulsar demônio, tentaram fazer alguma coisa. Ora, também alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome de Jesus sobre os que tinham espírito maligno, dizendo: "Juro-vos por Jesus a quem Paulo prega." E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu, um dos principais sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: "Jesus eu conheço, Paulo também, e você quem é?" Então não é com o nosso grito, não é imitando alguém, não é com técnica, é a obra do Espírito Santo de Deus. Que a obra do Espírito de Deus possa ser realizada em nossas vidas. Amém? A mensagem de hoje teve a temática: a obra do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Que Deus abençoe sua vida e tenha uma ótima semana.